Olá! A nossa mensagem de hoje vem de Romanos, capítulo 10, versículo 4, e diz o seguinte: Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Esses dias a gente falou um pouquinho também sobre a lei e como ela é importante para o início da história de Israel, como ela era como se fosse vamos dizer assim, né, um responsável legal que cuidava da criança enquanto ela ainda era pequena demais para entender como as coisas funcionam, até que um dia, né, ela amadurecesse e pudesse caminhar com as próprias pernas. E aqui ele fala de que, aqui no livro de Romanos a gente vê falando que o propósito central sempre foi Jesus Cristo. E aqui, né, que os judeus eles não conseguem aceitar. Eles rejeitaram Cristo desde o princípio e até hoje ainda rejeitam, muitos deles, né? Alguns já conseguiram mudar de ideia. Mas é aqui que eles ficam arrogantes e não conseguem entender que o propósito de tudo sempre foi em Jesus Cristo. Que desde o princípio Deus tinha um plano para que o nosso pecado fosse perdoado, para que nós pudéssemos ter uma vida nova, ter um recomeço com Deus, e esse plano tinha que vir um dia. E um dia foi quando Jesus Cristo veio. Mas quando? Por que demorou tanto? Porque não sei lá, a Bíblia nos diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Ele veio no tempo certo. Ele veio quando Deus queria, que era o melhor momento para que ele viesse. E aqui a gente vê ele falando que como resultado todo que nele crê é declarado justo. Isso também é um detalhe importante. E é importante a gente ter isso em mente. Ele diz que aquele que crê em Cristo é declarado justo. Muitas pessoas acham que os cristãos eles são arrogantes porque os cristãos se acham melhores do que os outros. Quando a realidade, na verdade, é o mais oposto disso possível. O cristão que lê a Bíblia, que entende, ele sabe que ele não é salvo porque merece, ele sabe que ele não é justo porque ele merece. O termo no final aqui, que todo que nele crê é declarado justo, ou em outros lugares da Bíblia, né, fala justificado, mostra que se há alguma justiça em nós, se existe algo de puro em nós, isso nos é transferido, vamos assim dizer. É a luz de Cristo que brilha e reflete em nós. Nós pegamos emprestado isso. Não é algo de nós naturalmente. Não é porque eu sou bom que eu mereço ser salvo. Ao contrário, é porque a misericórdia de Deus é grande e eu fui alcançado por essa misericórdia. E eu vim a encontrar Jesus Cristo. E por causa do que Ele fez, eu posso ser justificado, eu posso ser tornado justo, dia após dia, esse processo que a gente chama de justificação. Então, a gente tem que ter em mente que não é por mérito próprio. Um outro versículo que a gente falou esses dias sobre vasos de barro tem a ver com isso também. Não é por mérito próprio, não é porque eu mereço, eu sou só um vaso de barro guardando algo precioso dentro de mim. E nós temos que ter em mente isso, que o valor não vem de nós. Nós não somos seres incríveis e fantásticos e maravilhosos. Deus é. Ele nos fez também incríveis e fantásticos, maravilhosos. Mas nenhum de nós se compara à glória de Deus. Nenhum de nós se compara como Deus é grandioso, cheio de honra e de glória. Eu digo que nós somos maravilhosos porque Deus nos fez de uma maneira maravilhosa. O ser humano ele é parte da criação do Senhor e Deus mesmo disse que tudo que Ele fez era bom. E Deus nos fez muito bem, fez direito, fez maravilhosamente complexos e lindos. Mas o ser humano ele se afastou do Senhor, ele se desviou do caminho do Senhor. E ele não tinha condição de pagar essa dívida que ele criou com o pecado. Ele não tinha condição de se justificar a si mesmo, porque a gente não tinha essa capacidade. Então, Deus inventou uma maneira
de que nosso pecado fosse perdoado. E como que ele fez isso? Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo morrer na cruz era um sacrifício de sangue perfeito, como se fazia antigamente, de um cordeiro sem mácula, que é representado aqui por Jesus Cristo. Só que a diferença é que sacrifício, como dizem em Hebreus, nunca mais precisará ser refeito, porque ele foi perfeito. Ele é perfeito e Jesus Cristo continua intercedendo diante do Pai por nós. É aqui que também tem algumas pessoas que falam, né? Ora para o santo tal, para ele falar com Deus, ora para o santo tal, para santa isso, santa aquilo. A Bíblia nos diz que é Jesus que intercede por nós, que o Espírito Santo intercede por nós. E esse combo, né, já é muito mais do que suficiente. Você não precisa de mais ninguém intercedendo por você. Você só precisa aceitar o presente do perdão que existe em Jesus Cristo. Você só precisa aceitar que você precisa de Deus. Só que isso exige ser humilde. E não é todo mundo que consegue isso. É entender que você precisa de perdão. Tem gente que é arrogante e não aceita por nada nesse mundo pedir perdão, falando peço perdão para meu pai, minha mãe. Imagina se eu pedir perdão para Deus por uma coisa que eu acho que eu nem fiz, eu não fiz nada de errado. E um dia, tomara, essas pessoas tenham consciência e tenham um encontro com Deus e entendam o que é que, por que é que todos nós precisamos pedir perdão diante de Deus. Com esse perdão começa algo novo e começa essa justificação. E nós não somos então justos, é importante que a gente feche aqui falando isso. Nós não somos justos, nós somos feitos justificados. Jesus pagou a nossa conta devedora e nós, dessa maneira, tivemos nossa dívida perdoada. Não porque nós conseguimos pagar a conta, a gente não tinha como, mas Jesus pagou aquilo que nós devíamos. E por isso, não tem como não ser grato, não tem como não ficar feliz, não tem como não querer compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. Isso é parte da vida do cristão, é ser grato, é andar com Deus, é agradecer por tudo que Ele fez e compartilhar as boas novas, as boas notícias, que é o que significa a palavra evangelho, e levar a mensagem de Deus para que todos possam encontrar esse momento de humildade e de nova vida, começando, se arrependendo e encontrando o sacrifício de Jesus, que é para cada um de nós. É um presente. Tudo que nós precisamos é recebê-lo. Ninguém vai enfiar presente à força em cima de ninguém. Então nós precisamos nos arrepender e receber esse presente de perdão e salvação que existe em Jesus Cristo. Então, bom dia, fique com Deus e fique na paz.